E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, então, dando continuidade ao nosso projeto, hoje, ainda sobre redação, a gente vai falar sobre a segunda grande estrutura da redação. Já falamos sobre introdução e hoje vamos falar sobre o desenvolvimento, tá? E o que é o desenvolvimento? São os parágrafos que compõem a defesa de opinião, os seus pontos de vista, você vai sustentar todo o seu corpo textual, ou seja, tudo aquilo que você colocou na sua introdução, você vai aí sim explicar no desenvolvimento e depois fazer um fechamento na conclusão, tá? E gente, o desenvolvimento ele é composto por três estruturas, digamos assim. Nós temos os pontos de vista, que, assim, os pontos de vista nós temos na nossa introdução, né, a nossa tese, ou seja, a principal ideia do autor, ok? Os pontos de vista são as outras acusações, as suas outras opiniões, que você vai sustentar a sua tese, né? Então, nos parágrafos de desenvolvimento, o que vai acontecer? Você vai pegar cada ponto de vista daquele e em cada parágrafo vai discorrer, vai explicar as suas acusações que você fez na introdução. Ou seja, se eu fiz 2 pontos de vista, serão 2 parágrafos de desenvolvimento. 3 pontos de vista, 3 parágrafos de desenvolvimento. Tá bom? Os pontos de vista, falando novamente, são aquelas outras opiniões que sustentam a sua tese e que embasam e definem uma opinião concreta e objetiva sobre o tema que foi exposto para você discernir e discorrer sobre o assunto. Tá? E você vai falar sobre eles, sustentar eles com fatos históricos, citações, com dados estatísticos, tudo isso no seu desenvolvimento. Na introdução, você apenas expõe eles. No desenvolvimento, você vai explicá-los, ok? E daí você vai fazer isso de forma clara, objetiva e impessoal, certo? E sempre, sempre, sempre respeitando a estética textual. E o que vem a ser a estética textual? A estética textual, ela é, por exemplo, o meu texto ele não pode ter um parágrafo com 3 linhas, o outro com 7, o outro com 10 e a conclusão com 12. Não pode. Tem que manter uma linhagem, tem que manter um padrão, certo? Então, a estética textual está aí para isso. Ela não é tão específica do desenvolvimento, porque ela pega todo o corpo textual. A sua introdução tem que ter de 3 a 6 linhas. Desenvolvimento, dependendo de quantos parágrafos. Se for 2, vai ter aí mais ou menos de 7 a 8 linhas cada um. Se for 3 parágrafos, vai ter de 6 a 7 linhas cada um. E a conclusão vai ser de 6 a 7, dependendo de quantos parágrafos você colocou já no seu corpo textual. Tá? Então, a estética significa o quê? Manter os parágrafos com o mesmo número de linhas, ou aproximado, não tendo uma diferença tão grande, né? E sim com uma aproximação, talvez o número de palavras, porque se as linhas são iguais, o número de palavras vão ser aproximados também. E daí a estética vai estar perfeita. Que é uma acusação aqui no desenvolvimento que é sempre bom a gente estar seguindo e dando continuidade a ela, a estética, durante todo o nosso texto. Tá bom? E por último, a argumentação. E o que se define como argumentação? O ato de argumentar, claro. Em um texto dissertativo argumentativo, que é o nosso caso do Enem, você vai argumentar durante todo o texto, desde a introdução até a conclusão. Mas essa argumentação em específico no desenvolvimento significa a capacidade de você defender um ponto de vista. Defender um ponto de vista com o quê? Com as citações, com os dados estatísticos, com todo o seu repertório cultural. É isso que o reitor quer. Ele quer que você mostre todo o seu repertório cultural, todo o seu conhecimento das mais variadas áreas de estudo. Tá? Então, a argumentação, capacidade de defender o ponto de vista. Eu concordo ou não concordo, por que eu não concordo? E eu vou dar um exemplo disso, porque é assim que eu vou comprovar a minha opinião. Certo? Então, recapitulando aqui, lá na introdução, vamos expor a tese, que é a nossa opinião principal, e os pontos de vista que vão sustentar a nossa tese.
Tais pontos de vista serão abordados, um em cada parágrafo de desenvolvimento, explicando o porquê eu citei ele, motivos pelos quais eu concordo ou não concordo com ele, e assim concluindo a sua ideia naquele parágrafo, falando que por isso, isso e isso é assim, tá? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. O tema é caminhos para combater o racismo no Brasil. E eu vou falar que o racismo ainda é existente por condições pré-estabelecidas que são provenientes desde a época do colonialismo, como o racismo e a disparidade social nas classes raciais. Ok, agora é um ponto de vista, eu coloquei isso na minha introdução, certo? No desenvolvimento, eu vou explicar o porquê isso ainda ocorre. Porque muitas pessoas ainda tiveram essa cultura cultivada dentro dos seus grupos que estão inseridos. Ok. Quais são as consequências disso? A exclusão social, a questão a questão racial no mercado de trabalho, nas universidades, escolas, durante o convívio social. Tudo isso são as consequências que são visíveis e devem ser combatidas. Então, esse aglomerado de ideias, certo? Que você vai juntando e vai construindo a sua argumentação a partir do seu ponto de vista e sempre sendo fiel à sua tese. E também mantendo a estética textual. Beleza? Bom, gente, e daí surge aqui uma grande dúvida dos estudantes. O que é coesão? O que é coerência? São duas coisas distintas, tá? Mas que andam juntas, principalmente na redação do Enem. Coesão, assim, traduzindo rapidamente, significa a ligação entre as ideias, o modo com que você liga as ideias. Então ela faz referência ao quê? Preposições, conjunções, pronomes, adjuntos, adnominais, adjuntos, adverbiais, advérbios. Nós temos 10 classes gramaticais na língua portuguesa. Então, eu não vou utilizar um texto somente de substantivo, somente de adjetivo, pronomes, conjunções, não. Eu vou pegar um pouquinho de cada classe e vou colocar tudo de forma construtiva, de forma sólida e vai deixar um texto claro e objetivo. Os sinônimos, a não repetição de palavras, entra na coesão. Vai mostrar que o escritor, o aluno que está escrevendo, ele tem a ideia, ele tem o conhecimento das mais variadas classes gramaticais. Regra de próclise, ênclise e mesóclise, que é onde a partícula do pronome oblíquo átono se encaixa antes do verbo, depois, ou entre o verbo no futuro do presente, no caso da mesóclise. Tudo isso entra na coesão. É o modo com que eu vou ligar as minhas ideias. Então, por exemplo, se eu falei que eu sou contra a tal fato, eu vou explicar o porquê eu sou contra, eu vou colocar lá, porque isso e isso, certo? Ou seja, estou ligando a minha opinião principal, seja um sim ou um não sim, não, né? Mas de uma forma mais criada, elaborada, e explicando, fazendo essa ligação das ideias e tornando uma opinião concreta e bem legal para o seu texto, tá bom? A coerência, na redação do Enem, ela já é mais falada como a interpretação do tema, a interpretação do que é a proposta textual que está sendo exposta no seu tema. Então é o seguinte, está falando de caminhos para combater o racismo no Brasil, eu não vou falar de violência contra a mulher no Brasil. Não, são coisas distintas. Eu não vou juntar e desviar o meu tema principal, que é o caminhos para combater o racismo no Brasil. Porque lembrando, a fuga do tema principal, ela gera nota 0 na redação. Você zera a redação do Enem se você fugir do seu tema. Então a coerência é exatamente isso. Ser coerente ao tema. Você saber interpretar o tema e falar sobre ele. Jogar a sua opinião, jogar os pontos de vista e todo o seu repertório cultural em cima daquilo, sempre sendo fiel ao tema que foi apresentado a você. Então, temos a ligação das ideias e a coerência, a fidelidade ao tema que foi exposto para nós. Por que elas estão juntas? Porque primeiro eu vou entender o tema, para depois eu fazer a ligação das ideias que eu tenho sobre aquele tema que foi exposto para mim. Ok?
E desse modo, fechando aqui o desenvolvimento, o que nós vamos ter? O desenvolvimento ele é muito ligado à competência 2, 3 e 4 do Enem, porque elas são basicamente tudo isso que eu acabei de falar. Competências do Enem são 5 competências, cada uma vale 200 pontos, e é o quê? São as chaves, certo? As prontificações pelas quais o seu corretor vai seguir e vai corrigir seu texto em cima daquilo. Então são 5 competências. A primeira, resumindo cada um. A número 1, domínio da língua portuguesa. 2, coerência textual. 3, capacidade de argumentação. 4, coesão textual. 5, proposta de intervenção. A primeira competência, o domínio da língua portuguesa, ela se diz respeito a todo o texto. Então, por isso que não está exatamente aqui. Mas já a coerência textual, a capacidade de argumentação e a coesão textual está especificamente no desenvolvimento, praticamente, que é a maior parte das 3 estruturas textuais, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Desenvolvimento é o maior. Então, coerência textual é eu interpretar o tema. Então, no meu desenvolvimento, eu vou ser coerente, eu vou ser fiel ao meu tema, vou apontar pontos de vistas e argumentar de forma coerente, de forma fiel ao tema que foi exposto. Não vou dar fugas e trazer outros assuntos para um tema que não tem nada a ver um com o outro. Competência 3, capacidade de argumentação. Lembra da argumentação que eu falei aqui? Que é a capacidade de de defender um ponto de vista? Então, você tem que ser original, não pode fazer cópias dos textos de apoio, certo? As citações que eu tenho aqui, né, já vou chegar nelas, mas citações enriquecem muito o texto, enriquecem muito, mas tem que saber utilizá-las. Tudo que você cita, você tem que concluir. Você não pode apenas citar e deixar lá e ok. Então, ou você cita ela no desenvolvimento e conclui a ideia dela embasando o seu tema ali mesmo, ou então faz uma retomada dela na sua conclusão. Porque só citar a citação para enriquecer o texto ali e largar ela ali não vai adiantar nada. Você vai acabar perdendo ponto na capacidade de argumentação, porque daí você não vai ser original, vai estar simplesmente pegando ideias de outros e não vai estar dando a sua própria opinião. Não vai estar fazendo esse fechamento de ideias, porque a citação serve para quê? Para você embasar e mostrar repertório cultural, e não para você utilizar a opinião dele a sua, tá? E a competência 4, coesão textual. É a forma com que eu vou ligar os meus pontos de vista, a minha argumentação e ser coerente de acordo com todo o tema. Então, puxando tudo isso aqui agora como se fosse uma linha do tempo aqui, o que nós vamos ter? Uma tese, onde nela vamos sustentar com os pontos de vista nossas outras visões sobre o tema. Esses pontos de vista vão ir nos nossos parágrafos de desenvolvimento com coerência textual, que é ser fiel ao nosso tema. Depois vamos entrar com a coesão textual, ou seja, ligando cada ideia uma na outra de forma concreta e sólida e argumentando de forma a defender o seu ponto de vista, sendo original. Beleza? Bom, gente, então o desenvolvimento é basicamente isso, a estrutura geral. Todos esses pontos, vocês têm que prestar atenção neles na hora que está escrevendo, para evitar a perda de nota. Ok? E trouxe para vocês também 2 citações coringa, que eu citei 3 citações coringa. Eu utilizei 2 dessas na minha redação do Enem no ano passado. Eu utilizei a de Emile Durkheim e de Aristóteles. A de Platão não utilizei, mas trouxe porque ela é muito importante. São citações aqui que se encaixam nos mais variados temas que geralmente são abordados, uma problematização social, uma disparidade social, todos eles podem estar sendo abordados, ok? Então, vamos lá explicar um pouquinho sobre cada um. Bom, gente, Emile Durkheim é um sociólogo. Ele veio depois de Auguste Comte, inclusive tem uma aula somente sobre ele. Então, se quiser aprimorar o seu conhecimento, olha lá nos vídeos do canal e você vai encontrar uma aula só sobre Emile Durkheim, tá bom? Então, o objeto de estudo de Durkheim era o funcionalismo. O que é o funcionalismo? É a função do indivíduo dentro da sociedade.
é eu analisar o papel individual de cada ser dentro do ambiente que ele vive. E como que esse indivíduo é caracterizado? Durkheim estudava do macro para o micro, ou seja, era necessário entender a coletividade, ou seja, a sociedade, aí depois para entender o indivíduo, porque o indivíduo vai ser o reflexo de onde ele está inserido. Ou seja, a tese de Durkheim era: o indivíduo é o produto da sociedade, do ambiente que está inserido. Anotem isso que eu acabei de falar. Certo? O indivíduo é o produto da sociedade, do ambiente que está inserido. É uma tese dele, é um objeto de estudo que ele foi e defendeu em cima de todas as conceituações aqui. Então, por exemplo, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Por que eu citei Durkheim? Porque tem gente que tem acesso ao cinema, tem gente que não tem. Se o cinema proporciona cultura, quem não tem vai ter a cultura proporcionada pelo cinema, ou seja, vai ser um reflexo social de cunho moral mais baixo do que quem tem o acesso e tem esse recebimento de cultura proporcionada pelo cinema. Entendeu? Então já começa aí a questão de disparidade social. Veja como é muito fácil citar Durkheim no seu tema. Outro ponto de Durkheim que você pode estar citando é a coercitividade. Coercitividade para Durkheim é a capacidade da sociedade de impor padrões, normas e leis que devem ser seguidas. Já que o indivíduo é o reflexo do ambiente em que ele vive, né? Ele vai ter que seguir os padrões e normas para poder atuar naquele ambiente. Então, por exemplo, um tema tratando de sedentarismo, obesidade. A gente sabe que hoje existe um preconceito muito grande com essas pessoas que estão um pouco fora do peso. Porque elas não estão dentro dos padrões, elas não estão seguindo a moda, estão seguindo o padrão do corpo feminino, do corpo masculino, né? Então, para você citar isso no seu tema, você falaria sobre a coercitividade, onde a sociedade impõe padrões que devem ser seguidos, mas que a sua opinião, que eu tenho certeza que vai ser parecida, é que cada indivíduo tem o seu tempo, tem o seu espaço e não precisa ser coercitiva à sociedade. Não precisa ter essa coercitividade social. Tem que ter a coercitividade individual. Eu por eu mesmo. Eu estou bem consigo mesmo e é assim que eu vou ficar. Tá? Aí agora, coesão social e fato social patológico são outras duas outras áreas de estudo dele, que é o seguinte. A coesão social, ela significa integração social, diferentemente de anomia social, que significa a desintegração e o não contato, a não integração, o não convívio social harmonioso, a bagunça, uma sociedade bagunçada. Tá? Já a coesão social ela significa a integração, a coletividade, o apoio de todos os indivíduos de um grupo para uma causa, ou seja, simplesmente para viverem, talvez. O fato social patológico, ele significa o seguinte: o fato social patológico é um fato social que vai fugir do controle social. Fato social significa uma ocorrência na sociedade que não depende de você para ocorrer, porque você é o reflexo daquele fato social que ocorreu e não o fato social reflexo das suas atitudes, ok? Então, por exemplo, a pandemia do novo coronavírus é um fato social patológico? É, porque chegou um momento que ela fugiu do controle social, do controle governamental. Por quê? O número de contaminação, assim, a propagação do vírus era gigantesca, não tinha como parar isso. E como que foi a questão mais certa para poder evitar o contágio? A partir de uma coesão social, ou seja, uma integração em que as pessoas se uniram e falaram: não, isolamento social, todo mundo se compromete a ficar em casa, vai diminuir e vamos começar a resolver esse fato social patológico. Ou seja, ele já não é mais incontrolável, porque o social patológico aqui ele é uma situação que não tem mais controle social. A sociedade, o Estado não consegue mais controlar e acabar com ele. Mas a partir da coesão social, a integração da população, a gente vai conseguir resolver. Então, no seu tempo, quando tiver um problema muito grande, que não é mais dominante, ou seja, a sociedade não consegue mais dominar, você pode dar como propósito de intervenção uma coesão social entre os indivíduos, assim como Durkheim afirmava, para poder estar resolvendo a problemática apresentada. Muito simples. E como eu vou citar Durkheim e Platão?
De acordo com a tese de Durkheim, de acordo com o sociólogo, entre vírgulas, Emile Durkheim, ou vou já começar com a frase ou tese, o conhecimento, o pensamento, mas sempre com partículas de iniciação, de acordo com, segundo, a partir do, certo? São maneiras fáceis e claras que você não vai errar se você citar dessa forma. E uma dica, não citem frases, citem teses, porque a frase, ela te prende nas aspas, em um contexto histórico, em um fato histórico específico de um determinado tempo. Já a tese não, porque a tese, como eu falei aqui, ó, o indivíduo é o produto da sociedade no ambiente que está inserido. Jamais colocaria isso como frase, eu colocaria a tese de Durkheim, na qual ele fala sobre isso, né? Porque se eu falo tese, ela engloba todo um contexto de estudo, tudo isso aqui. Se eu falo só a frase, eu vou estar me estagnando, me colocando numa esfera minúscula de conhecimento. Beleza? Aristóteles. A citação de Aristóteles é o seguinte, é sobre a função da política. E anotem isso aqui agora. A função da política para Aristóteles é manter o bem-estar e a integração entre todos os indivíduos de uma mesma sociedade. Ok? Então, o que significa isso? A política, ela tem que manter a integração social. O que tem para um, tem para outro também. E como eu coloquei isso no Enem? Se existe salas de fácil acesso para um, por que para o outro não tem? Uma falha política isso. Uma falha política de investimento capital, de despreocupação governamental, de não assistência social. Porque nós sabemos que as salas de cinema, elas sofrem investimentos direcionados e pré-estabelecidos. Somente em capitais ou metrópoles regionais, onde já se tem um fluxo de pessoas, um fluxo populacional bem maior do que nas pequenas cidades. Certo? Então, qualquer tema você pode incluir a função da política, porque todos os temas do Enem, eles tratam de problematizações sociais ocorrentes na sociedade, onde a dualidade, porque tem que ter uma dualidade no seu texto, 50% população, 50% Estado, nas funções de responsabilidade. Então, esse 50% da política joga em Aristóteles a função que ele definiu para a política. Manter a integração e bem-estar social. Então, se tiver algum problema social onde não está tendo igualdade, que há uma disparidade, cita Aristóteles que a política está falhando porque não está indo de acordo com a conceituação que o filósofo Aristóteles fez. Simples assim. Ok? E Platão, outro filósofo, discípulo de Sócrates, certo? O que ele falava? Aqui temos uma obra, A República, e dentro da obra A República, nós temos uma questão, porque esse livro ele é um diálogo entre Platão e Aristóteles. Platão é como se fosse quem está questionando e Platão questionando e Sócrates respondendo. Eu acho que eu falei Aristóteles, tá? Mas não, é Platão e Sócrates, tá bom? Então Platão está questionando Sócrates sobre como é possível ver uma polis justa. Uma polis é uma cidade, uma capital. Então, como é possível estar em uma sociedade justa? Ele vai responder que os sábios deveriam governar. Os filósofos, só assim seria uma sociedade justa. E daí ele já cita a democracia. Anotem. Na obra de Platão, no diálogo com Sócrates, é definido que a democracia é injusta, porque permite que pessoas ignorantes tomem a frente de lideranças iguais, assim como pessoas sábias. Dessa forma, as injustiças serão cometidas, porque uma pessoa ignorante vai estar no governo na mesma posição que uma pessoa sábia, a qual deveria estar lá. Certo? Então, gente, quando nós vemos assim, principalmente uma falha estatal muito grande na problemática apresentada no seu tema, cita essa obra de Platão na obra de Platão, A República, as quais Sócrates respondia e dava fundamentos para o contexto da obra. Tá? Cita a República, porque está falando de democracia. Nós vivemos uma democracia. E se existe uma pessoa ignorante que está comandando e fazendo essas atuações, ou seja, não está atendendo a função da política para Aristóteles,
citamos que a democracia, nesse caso, está sendo injusta. Mas a gente tem que respeitar os direitos humanos. A gente não pode falar que a democracia é injusta no caso de falar que a democracia é uma situação errada. Porque todos nós temos direito de livre expressão, de voz e tudo isso. Então a gente tem que respeitar os direitos humanos. Então utilizem esse termo injustiça na conceituação que Platão e Sócrates deram para a democracia. E não como se fosse uma conceituação ruim. Beleza? Então, essas situações aqui são situações coringa, que você utiliza em quaisquer temas que envolvam disparidade social, problematizações sociais, que é quase todo o tema do Enem desde 2009. Beleza, gente? Então foi isso, desenvolvimento e 3 citações para vocês nesta aula. Muito obrigado, espero que tenham gostado e até a próxima aula.